Você sabe que é importante nós termos amigos. Não importa se você é uma pessoa extrovertida, comunicativa, sociável, ou se você é uma pessoa tímida, envergonhada, ou uma pessoa reservada. Não importa qual seja a sua característica de pessoa, é importante e necessário termos amigos. Nós precisamos aprender a investir tempo semeando amizade. E a amizade é um princípio bíblico. Nós encontramos várias passagens na Bíblia onde pessoas foram abençoadas porque elas tinham amigos. E quero que você entenda que muitas vezes Deus vai abençoar você através da vida dos teus amigos. É importante ter amigos, semear amizade. Eu entendi isso muito cedo, muito novo convertido, eu entendi esse princípio. E eu prefiro ser amigo do que inimigo. Eu prefiro manter a amizade do que perder a amizade. Eu abro mão de ter razão muitas vezes, porque eu prefiro manter o amigo do que ter razão. Porque a amizade é algo bíblico importante e precioso. Você sabe que as pessoas dizem que uma pessoa tem que ter pelo menos, no mínimo, eu acho pouco, mas dizem que a pessoa tem que ter no mínimo 4 amigos. No mínimo quanto? Porque quem não tem 4 amigos não pode nem morrer. Porque se a pessoa morre e não tem 4 amigos, não tem quem carregue o caixão para sepultar. Precisa pelo menos 4 amigos para chorar no velório e pegar o caixão e levar para colocar na sepultura. Mas é importante nós termos amigos. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele voltou para Cafarnaum, onde a Bíblia dá a entender que Jesus tinha um lugar que ele morava ali em Cafarnaum. E ele foi para a casa onde ele costumava ficar hospedado, ou a casa que ele morava em Cafarnaum. E as pessoas da cidade de Cafarnaum e das cidades ao redor ficaram sabendo, a notícia correu rápido, não tinha um WhatsApp naquele tempo, mas já tinha, né, a comunicação molecular. Molecular é mandar o moleque lá para avisar, corre lá e avisa, corre lá e avisa. E eles corriam e avisavam, e aí uma multidão de pessoas foi para a casa onde Jesus estava, e a casa ficou lotada de gente, lotada, tinha gente em todos os milímetros da casa, tinha alguém. As pessoas estavam espremidas, apertadas dentro da casa, não cabia mais ninguém, nenhum cômodo, não tinha mais como entrar naquela casa, e a Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas dentro da casa, e Jesus lhes pregava a palavra de Deus. Mas enquanto todos estavam dentro daquela casa, Jesus estava pregando e todos olhavam atentamente para ele. As pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo lá fora. Lá fora tinha um grupo de 5 amigos. 5 o quê? 5 amigos que estavam chegando atrasado para o culto. Mas eles não chegaram atrasado por culto porque eles perderam a hora, ou porque eles não tinham compromisso ou responsabilidade com o horário. Não, muito longe disso. Mas eles estavam chegando atrasado por uma razão. Um dos 5 amigos, um deles era um paralítico. E os 4 amigos, ou um deles, soube que Jesus estava na cidade e que ele estava em determinado endereço. E aquele amigo, quando soube que Jesus estava na casa, na cidade, aquele amigo chamou os outros 3 amigos e falou para eles assim: olha, nós temos que levar o nosso amigo paralítico até a presença de Jesus, para que Jesus possa curá-lo. Veja a importância de ter amigos. Então os 4 amigos se reuniram, foram até a casa do 5º amigo, que era o amigo paralítico, e chegaram lá e falaram para ele: se arruma aí, porque nós vamos levar você para um culto aonde Jesus está. E aí o amigo se arrumou. Os 4 amigos, naquela época não existia cadeira de roda, colocaram o amigo deitado numa maca,
Cada amigo segurou um lado da maca e transportaram o amigo pelo caminho. Eu não sei qual distância era, se eram 100 metros, 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, não sei qual era a distância, mas eles transportaram o amigo na maca para levar no lugar onde Jesus estava, para que Jesus pudesse curá-lo. Olha que coisa linda. Quem é que faz isso pela gente? Amigos. Só amigos que estão dispostos a fazer esse tipo de coisa por nós. E aí eles transportam o amigo na maca e chegam atrasados no culto, porque tiveram que esperar o amigo se arrumar e tiveram que transportá-lo na maca. E quando eles chegam na casa onde Jesus estava, você se lembra? A casa estava lotada, não tinha mais como entrar. Eles vêm com aquela maca, a maca é espaçosa, o paralítico deitado, eles tentam entrar pela porta, não tem caminho pela porta, porque está todo mundo apertado e espremido. Mesmo que eles quisessem abrir um caminho da licença, não conseguiriam. Eles tentaram entrar pela janela, mas havia pessoas do lado de dentro e do lado de fora da janela, e não tinha como entrar. Eles tentaram todos os acessos da casa, mas a casa estava lotada, repleta, tomada por uma multidão de pessoas. Mas a Bíblia relata que esses amigos, que eram amigos de verdade, eles tomam uma decisão surpreendente. Quando eles tentam entrar na casa por todos os caminhos e percebem que não tinham como entrar, eles têm uma ideia, eu diria uma ideia mirabolante. Eles sobem no telhado da casa. Dizem alguns estudiosos e alguns teólogos que muitas casas, elas eram construídas encostadas nas muralhas, e então eles podiam subir no muro para ter acesso ao telhado da casa, mas não importa de que maneira foi, o fato é que eles tiveram a ideia de subir no telhado. Alguém foi lá na porta, na ponta do pé, olhou e mediu a distância onde Jesus estava, e aí então eles sobem ao telhado, carregando o paralítico com a maca. Subir num telhado já não é uma missão das mais fáceis, ainda subir no telhado carregando um amigo paralítico deitado numa maca, torna a missão que já não é fácil, uma missão ainda mais difícil. Mas eles subiram, e aí então, não sei de que maneira, eles vão por cima do telhado, 4 homens carregando um paralítico, e eles chegam no lugar onde eles calcularam que Jesus estava. Vamos voltar para dentro da casa. Isso está acontecendo lá fora, ninguém está vendo. Aqui dentro Jesus está pregando, e as pessoas olhavam atentamente para Jesus, como vocês estão olhando para mim agora. Havia um silêncio, mas de repente aquele silêncio e aquela ordem que havia no culto foi quebrada. Por quê? Porque começa a acontecer um barulho no teto, e era um barulho grande. Aí todo mundo para de olhar para Jesus e olha para cima, e de repente o telhado, uma parte do telhado começa a cair, e se abre um buraco no telhado, e agora ninguém mais olhava para Jesus, todo mundo olhava para o buraco para ver o que ia acontecer. E não foi um buraquinho, porque era um buraco que tinha que passar um homem deitado numa maca. Todo mundo está olhando, aquele buraco vai abrindo no telhado, e de repente começa a descer algo lá de cima, que ninguém entendia direito o que era, mas conforme foi descendo, eles perceberam que era uma maca. E olha o que os amigos fizeram: amarraram corda nas 4 pontas da maca, e cada um deles ia soltando aqui desse lado, e foram descendo o amigo. E agora, diante dos olhos daquela multidão atônita, diante dos olhos daquela multidão sem acreditar no que estava acontecendo, aquela maca com o paralítico vai descendo, e ela é colocada aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os amigos conseguiram levar o amigo paralítico até o lugar onde Jesus estava, e colocaram o amigo paralítico aos pés do Senhor Jesus. Aí, agora todos estão em silêncio, e as pessoas dividiam o olhar. Elas olhavam para o paralítico,
Elas olhavam para o buraco, porque os amigos estavam tudo lá em cima com a carinha aparecendo, assim, com cara de satisfação. Conseguimos, conseguimos. Aí eles olhavam para o rostinho dos 4 amigos com um olhar de satisfação e de alegria, olhavam para o paralítico e olhavam para Jesus, olhavam para o buraco, olhavam para Jesus e olhavam para o paralítico, mas todos em silêncio. E aí então, Jesus primeiro olha para cima do buraco, onde estavam os 4 amigos, e Jesus elogia a fé deles, dizendo: grande é a fé de vocês, vocês têm uma fé muito grande. Veja que a fé dos amigos foi elogiada. Primeiro Jesus elogia a fé dos amigos, e depois que Jesus elogia a fé dos amigos, Jesus opera na vida daquele homem que estava na maca o primeiro e o maior de todos os milagres. Qual foi o primeiro milagre e o maior de todos os milagres que Jesus opera na vida dele? Jesus olha para o paralítico e diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. O que foi que Jesus disse para ele? Repete após mim, fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse é o maior de todos os milagres. Não existe milagre maior do que esse. Talvez alguém poderia dizer: não, pastor, o maior milagre foi ele ser curado. Daqui a pouco nós vamos falar da cura. Mas eu quero que você entenda que qualquer bênção ou milagre que a gente receba, por maior que seja, ele tem um tempo de duração e ele vai passar. Recentemente, pregando aqui, eu falei que um dos maiores milagres que Jesus realizou, não foi o único, mas um dos maiores, foi a ressurreição do Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias. O corpo já estava apodrecendo, em estado de decomposição, faltando alguns pedaços, porque os vermes já tinham comido parte do corpo dele. E aí Jesus manda tirar a pedra da sepultura e dá uma ordem para o morto de 4 dias, dizendo: Lázaro, vem para fora. E não é que o morto escutou Jesus e saiu pulando lá de dentro, pulando porque ele estava tudo enfaixado, e ele sai pulando lá de dentro, e quando eles tiram a faixa do corpo do Lázaro, ele não tinha só ressuscitado, o corpo dele estava completamente restaurado. Você pode dizer um glória a Deus? Eu pregava esses dias e dizia isso: olha que milagre extraordinário. Mas aí eu perguntei, e vou perguntar de novo. Deixa eu perguntar para quem não estava aqui, por exemplo: Lucas, você encontrou Lázaro por aí? Você que anda bastante? Encontrou não? Não encontrou. Você encontrou, Adamo, Lázaro por aí? Também não? Deixa eu ver. É o Marcos. Marcos encontrou. Você encontrou Lázaro por aí, Marcos? Não encontrou não. Por que ninguém encontrou Lázaro por aí? Porque morreu. Você percebe? Um milagre extraordinário como esse. O cara 4 dias morto, ressuscita, o corpo comido por verme, o Senhor faz o corpo ser restaurado, ele ressuscita, glória a Deus, é um milagre. Mas depois ele morreu de novo, foi sepultado e os bichos comeram o corpo dele. Mas ele está na glória com o Senhor, isso que é mais importante. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós damos mais valor e mais importância para a bênção. E muitas pessoas só vêm na igreja por causa da bênção. E a prova disso é que tem gente que depois que recebe a bênção, faz que nem o Lázaro, desaparece, a gente não vê. Bênção é importante. Eu gosto de receber bênção. Quem gosta de receber bênção aqui? Eu gosto de receber bênção, eu peço bênção, eu oro para que pessoas sejam abençoadas. Glória a Deus, e nós vamos ouvir daqui a pouco um testemunho de alguém que foi abençoado. E não há nada de errado em pedir e receber bênçãos, mas eu quero que você entenda que nós não podemos fazer das bênçãos a coisa mais importante, porque a maior de todas as bênçãos se chama salvação. A salvação é a maior de todas as bênçãos. Não existe nada melhor, mais importante, mais precioso do que a salvação. Porque às vezes a gente pensa que a maior bênção, o maior milagre lá naquele lugar foi Jesus curar o paralítico. Não, porque o próprio Senhor Jesus fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? E aí quando Jesus fala no Sermão da Montanha, ele fala assim:
Se o teu olho direito te escandaliza, arranca o teu olho e joga fora, porque é melhor você entrar no céu faltando um olho, do que com os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Se a tua mão esquerda te escandaliza, corta a mão e joga fora, porque é melhor você entrar no céu faltando uma mão, faltando um braço, do que com as 2 mãos ser lançado no fogo do inferno. É lógico que é só uma figura de linguagem, porque a Bíblia diz que quando a gente for levado para o céu, a gente vai receber um novo corpo, né? O meu cunhado Franklin, por exemplo, perdeu a perna, mas quando Cristo voltar nas nuvens com poder e glória, ele vai receber um corpo novo, e o corpo novo vai ter perna. Então ninguém vai entrar no céu sem olho, sem mão, porque nós vamos receber um corpo novo, um corpo glorificado. Você pode dizer um glória a Deus? Mas o que Jesus está querendo ensinar é que às vezes a gente valoriza tanto ser curado dos olhos, ser curado das mãos, e está dizendo, não, o que adianta você ter tudo perfeito no teu corpo e com o corpo perfeito ir para o inferno? Então o mais importante, a maior de todas as bênçãos que nós celebramos aqui cantando, o maior de todos os milagres é o milagre da salvação, que alguns receberam na segunda, que outros receberam na terça, outros na quarta, outros na quinta, outros na sexta, outros no sábado, eu e mais alguns no domingo. Alguns não lembram que dia que foi, mas foi um belo dia. Glória e aleluia. O maior de todos os milagres nós recebemos o dia que entregamos a nossa vida e o nosso coração para Jesus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir a Ele bem forte. Esse é o maior milagre. E você não pode abrir mão da tua salvação por nada e por ninguém. Porque se você perder, jogar fora. Perder é uma força de expressão. Ninguém perde salvação, a gente joga fora a salvação. Quando a gente decide não permanecer com Jesus e seguir os nossos caminhos sem Ele. Mas a gente tem que entender que o maior presente, a maior bênção, o maior milagre, a coisa mais importante que nós temos se chama salvação, que foi dada de graça por Jesus, e nós recebemos este presente naquele belo dia, e nós temos que manter a nossa salvação, e não podemos abrir mão da salvação por nada e por ninguém. A gente vive sem qualquer outra coisa, mas a gente não pode viver sem salvação. Sabe por quê? Jesus Cristo está voltando. Pastor, eu ouço essa conversa aí desde que eu sou pequenininho, que Jesus está voltando. Todas as profecias bíblicas se cumpriram. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que tudo que foi profetizado na Bíblia, ao longo dos anos foram se cumprindo, uma por uma delas. E uma das poucas profecias que ainda está para se cumprir, mas vai se cumprir, é que Jesus Cristo voltará. Se todas as outras coisas se cumpriram, por que Deus não vai cumprir essa promessa, essa profecia? Jesus Cristo voltará, Ele está voltando, a qualquer momento Ele vai voltar. Pode ser agora, num abrir e fechar de olhos. E a minha pergunta é: se Cristo surgir nas nuvens e a igreja for arrebatada agora, você vai subir com a igreja ou você vai ficar? Você está preparado agora para se encontrar com Cristo ou você não está? Nós temos que estar preparados o tempo todo, mantendo firme a nossa salvação, mantendo firme a salvação, que é o maior de todos os presentes, a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os milagres. Se manter firme. E outra coisa, mesmo que Jesus demore mais alguns anos, décadas, séculos para voltar, ainda assim Ele já está voltando para muitas pessoas. Essa semana nós fomos surpreendidos por uma notícia triste e chocante. Algumas famílias e amigos foram passear, e eu confesso para vocês que era um dos meus planos. Eu digo era, não sei se eu abri mão dele, mas hoje eu estou meio assim. Alguns amigos e alguns familiares foram passear em Boituva, ou melhor dizendo, esse não foi em Boituva, foi lá em Santa Catarina, na Praia Grande de Santa Catarina. Não, foi lá em Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Mas independente de onde foi, foram passear de balão.
E é uma das coisas, eu quero pular de paraquedas, quero voar de asa delta, eu ainda não dei um rolê de helicóptero, quero andar de helicóptero, e quero passear de balão, meu Deus do céu. Balão talvez eu vou pensar 2 vezes. Mas o fato é que as pessoas foram lá, era um passeio, era uma diversão, um momento alegre, feliz, todo mundo lá rindo, contente, e de repente pega fogo no balão, e várias pessoas perderam a vida. Inesperadamente, a irmã Vilma está dizendo ali, 8 pessoas perderam a vida de uma forma inesperada. 1 hora antes, meia hora antes, eles estavam felizes, sorrindo. Quando o balão saiu do chão e começou a subir, eles estavam comemorando. Se eu tivesse lá, eu ia gritar, uhul! Subindo o balão, ia fazer uma bagunça. Aí de repente o balão caiu e eles morreram. E quem garante, quem garante que a gente termina o dia de hoje? Eu desejo que todos vocês tenham uma vida longa, fala amém aí. Eu desejo que todos vocês tenham uma vida longa, que vocês vivam muitos anos, que vocês fiquem bem velhinhos e com muita saúde, força para poder curtir a velhice também. Mas ninguém garante que a gente termine esse dia de hoje. E para as pessoas que morrem, terminou para eles, Cristo voltou. E nós temos que estar prontos, preparados. Então, por favor, não abra mão do maior milagre que você recebeu, o milagre da salvação. Não abra mão da tua salvação por nada e por ninguém. Permaneça com Cristo, permaneça com Jesus, permaneça firme nos caminhos de Deus, porque uma hora Jesus Cristo virá te buscar, seja através da morte ou da vinda do Senhor na glória. Nós temos que estar preparados para nos encontrar com Cristo. Faz um favor, olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você está preparado para se encontrar com Ele agora? Esteja preparado. Mas aí o amigo, aí Jesus, quando fala, os teus pecados estão perdoados, aí os religiosos começaram a cochichar e a murmurar, dizendo assim: quem que esse aí pensa que é para perdoar pecado? Para perdoar pecado, só Deus que pode perdoar. Só que tem uma coisa, é verdade, só Deus pode perdoar pecado. Mas o que eles não estavam entendendo é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aí Jesus, sabendo que eles estavam cochichando, Jesus disse assim: por que vocês estão falando aí entre vocês, cochichando se eu posso perdoar pecado ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, disse Jesus. O que é mais fácil? Dizer para o paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para o paralítico: levanta e anda? É lógico que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados. Você quer ver? Aqui ó, Andresa, estão perdoados os teus pecados. Vocês perceberam que não mudou nada nela? O cabelo continua o mesmo, ela estava com o braço cruzado, continuou com o braço cruzado, não mudou nada. Então é fácil falar: estão perdoados os teus pecados, porque é uma mudança interior que ninguém vê. Agora, para falar para o paralítico: levanta e anda, o que tem que acontecer? E o paralítico tem que levantar e andar, as pernas dele tem que esticar, tem que fortalecer. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Todo mundo já pensou, lógico que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Aí Jesus diz então, para que todos vocês saibam que eu, Jesus, o Filho do Homem, tenho o poder nos céus e na terra para perdoar pecado, filho, eu te digo, levanta e anda. Aí naquela hora, um outro barulho, que não era mais o barulho do telhado quebrando, mas era o barulho dos ossos esticando, dos ossos se formando, a perna fina ficando grossa, os nervos que estavam atrofiados esticando, e aquele homem que veio carregado pelos amigos, agora ele se levanta curado, ele pega a cama dele e sai andando diante de todos, e o milagre aconteceu e ele ficou curado. Você pode dizer um glória a Deus bem forte e aplaudir o Senhor com bastante alegria? Mais forte, aplaude com a mão, glorifica com os lábios, exalta o Senhor Jesus, Ele é o Rei da glória. Então eu quero falar rapidamente 3 coisas para vocês.
Primeira delas é que a fé, lembra que esse homem ele foi perdoado, salvo e foi curado por causa da fé dos amigos. Jesus falou para os amigos: a fé de vocês é muito grande. E eu quero falar sobre fé rapidamente para terminar essa mensagem e dizer para vocês que, primeiro, a fé verdadeira é uma fé que tem ação. A fé verdadeira é uma fé que tem atitude. A fé verdadeira é uma fé que faz as pessoas se moverem. A palavra do Senhor diz lá em Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 26, Tiago fala sobre várias coisas. Ele está mostrando o mais importante. Tiago diz assim, a fé sem obras é morta. Fala comigo, a fé sem obras é morta. O Tiago diz: que adianta eu bater no peito e falar eu tenho fé? Mas tem gente que bate no peito e fala tenho fé, eu tenho muita fé em Deus, mas ele não tem obras de fé, ele não tem atitudes de fé. Então a fé verdadeira, quando uma pessoa tem uma fé de verdade, a fé faz ela tomar atitudes, porque sem atitude, ter fé sem atitude é a mesma coisa que não ter fé sem obras é mortas. Veja, Jesus elogiou a fé dos 4 amigos. Mas por que Jesus elogiou a fé deles? Porque a fé deles levou eles a ter uma atitude de fé. Nós vamos levar o amigo até Jesus para ser curado. Pegar um amigo em casa, colocar o amigo na maca, jogar um perfume no amigo para ele ficar perfumado e cheiroso, levar o amigo na maca pelo caminho até Jesus. Quando chegam na casa, a casa está lotada, mas eles não desistem, porque a fé tem atitude. Eles falam: vamos subir no telhado, vamos quebrar o telhado e descer o amigo com a corda. Mas se ele cair, não vai cair, Deus vai ajudar a gente vai conseguir. E eles colocaram o amigo na presença de Jesus e o milagre aconteceu, porque uma fé verdadeira, ela tem que ter ação. Talvez você seja um homem de fé, uma mulher de fé, e eu acredito que você tenha fé, mas a tua fé talvez esteja sendo como o poder de uma granada sem tirar o pino dela. Uma granada tem o poder de explodir aqui, mas se você não tirar o pino da granada, o que ela faz? Nada. O poder só aparece quando você tira o pino. Aí se descobre o poder da granada, ela explode e mostra a sua força. A fé sem obras é um poder aqui que não vale nada, não faz nada. Mas quando você demonstra a sua fé com atitudes de fé, então o poder da fé começa a aparecer. E nós temos que ter atitudes de fé. Fala comigo, ter atitudes de fé. Por que ter atitudes de fé? Porque a fé sem obras, ela é morta. Uma outra característica importante da fé, que você não pode abrir mão delas, é que a fé, ela move obstáculos. Fala comigo, a fé move obstáculos. Quem tem fé, quem só diz que tem fé, quem fala que tem fé, mas não tem uma fé verdadeira, ela sempre encontra uma dificuldade, um obstáculo para justificar deixar de fazer aquilo que ela sabe que tem que fazer diante de Deus. Porque eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não leio a Bíblia porque não deu tempo. Quando a gente tem uma fé verdadeira, a gente não deixa de fazer as coisas por causa das dificuldades, a gente passa por cima da dificuldade e faz. Outro dia a Rose, oi Rose, fala assim para mim, Rose. Outro dia a Rose estava num culto de semana aqui, e ela estava dando umas pescadas legais ali, dormia, né Rose? E aí, o pessoal, eu fiz questão de falar, sabe por quê? Que hora que você acorda para ir trabalhar, Rose? 3:50 da manhã, a Rose acorda para ir trabalhar. Para acordar 3:50, tem que dormir umas 8 horas da noite, não é isso? Para acordar 4 horas. 8 horas ela estava na igreja, ela saiu do trabalho, longe, veio direto do trabalho para a igreja e fez questão de participar do culto. Ela podia ter ido para casa, não podia? Alguém ia achar errado ela ter ido para casa? Não, estava trabalhando, cansada, vai acordar 3:50 da manhã, vou para casa tomar um banho, comer e dormir. Mas a fé verdadeira, ela remove obstáculos. Estou cansada, vou acordar cedo amanhã, não estou aguentando, mas eu vou, porque a fé verdadeira
remove obstáculos. Fala comigo, a fé verdadeira remove obstáculos. Olha para o irmão do lado e pergunta para ele assim: até quando você vai ficar dando desculpas? Até quando você vai dar desculpa para não orar? Até quando você vai dar desculpa para não ler a Bíblia? Até quando você vai se esconder atrás das desculpas para não congregar? E você que está aí também nas redes sociais, até quando você vai usar das dificuldades como barreira e obstáculo? Se você tem a fé verdadeira, você remove os obstáculos e faz o que tem que ser feito. Não dá para entrar pela porta, a gente entra pelo telhado, mas a gente entra. Isso é a fé verdadeira, é a fé que remove obstáculos. Quem está entendendo diz um glória a Deus. Agora escuta, nós temos um desafio, e esse desafio começa hoje. Já tinha anunciado para vocês. No terceiro domingo do mês de julho, culto de missões vai ser o culto do amigo. E o nosso desafio é trazer os nossos amigos neste dia. Assim como aqueles amigos levaram o paralítico até Jesus para receber o maior de todos os milagres. Qual que é o maior milagre? Salvação e vida eterna. Nós vamos trazer os nossos amigos para receber Jesus como Senhor e Salvador. E de quebra, eles vão poder receber alguns outros milagres também, porque Jesus, além de salvar, curou. Então, além de salvar, vai curar, além de salvar, vai libertar, além de salvar, vai restituir casamento, além de salvar, vai restaurar família, além de salvar, vai abrir porta de emprego, além de salvar, vai abençoar a vida profissional e financeira. Ele vai, além de salvar, fazer outras coisas, porque Ele é poderoso. Mas para isso acontecer, nós vamos através da nossa fé, fé com atitude, e fé que remove obstáculos. Nós vamos trazer os nossos amigos aqui no terceiro domingo do mês de julho. Quem está entendendo diz um amém bem forte. E quem aceita esse desafio é quem está comigo nesse propósito. A partir da meia-noite de hoje, faz um propósito de jejum, e todos os dias ora e jejua nesses 25 dias pelos seus amigos. Eu vou pedir para 2 diáconos, diaconisas, isso aqui, ó. Pastor, só 3 nomes, pastor? Eu tenho mais do que 3 amigos para colocar. Ué, escreve mais deles. Pega uma folha, escreve e coloca junto. Aqui grampeia junto, coloca aqui, tá? Nesse tem 3, pelo menos por 3 pessoas nós vamos orar. Mas se você quiser orar por 4, por 5, por 8, por 10, você pode orar. Acrescenta os nomes deles em algum lugar na própria folha aqui, acrescenta uma folha a mais e escreve o nome dos seus amigos. Já faz quase 10 dias que eu tenho orado em cada culto com você pelos amigos. E agora é oficial, e a partir da meia-noite de hoje estamos em jejum e oração, 25 dias pela salvação dos nossos amigos. Apresenta diante de Deus e já fala o nome dos amigos que você vai colocar aí para Deus. Ora pela salvação deles, ora para que eles sejam salvos. Os nossos amigos, o diabo não vai levar nossos amigos para o inferno. Os nossos amigos não vão queimar no fogo do inferno, mas eles vão para o céu com a gente, porque nós vamos orar, jejuar e trabalhar com a nossa fé, para que os nossos amigos sejam salvos. Pai querido e poderoso, nós estamos aqui hoje dando o pontapé inicial neste projeto de salvação dos nossos amigos, Senhor. No dia 20 de julho nós vamos ter o culto do amigo, e por 25 dias nós vamos orar e jejuar e clamar ao Senhor pela salvação dos nossos amigos. E eu quero agora, junto com a tua igreja presente aqui e com a igreja nas redes sociais, orar pela salvação dos nossos amigos. Para muitos de nós o Senhor já pôs no nosso coração os amigos que nós vamos chamar. Pai querido, que nós possamos ser como aqueles 4 amigos que foram instrumento nas mãos do Senhor para a salvação e para a cura do amigo paralítico. Que nós também possamos ser instrumento nas tuas mãos para a salvação e bênção de muitos dos nossos amigos. Diga comigo: Senhor Deus, me usa como instrumento nas tuas mãos, para que meus amigos sejam salvos e abençoados por ti. Derrama sobre mim unção de ousadia e usa-me para alcançar os meus amigos para o Senhor, em nome de Jesus. Diz amém. Agora estende as tuas mãos, deixa eu abençoar você antes de terminar esse culto. Pai, eu quero orar abençoando todas as pessoas que estão aqui nas redes sociais. Cada um tem uma necessidade, cada um precisa de uma bênção, e o Senhor tem bênção para dar. Que toda a tua igreja
seja abençoada agora, os enfermos curados, os cativos libertos, que o Senhor abençoe lares, famílias, que o Senhor abençoe casamentos, que o Senhor abra portas fechadas, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um, e que todos recebam a bênção, a cura, a libertação, a vitória e o milagre. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Diz amém. Diga graças a Deus. Amém. Para a gente terminar o culto agora, senta um minutinho. Consegue soltar o áudio, Júnior? Terça-feira o culto de oração. Terça-feira o culto de oração. E eu espero você no culto de oração. Será que Deus opera num culto online pela internet? Vamos ver, solta o áudio, ouça com atenção,